dia, queridos. Que a paz de Cristo esteja conosco. Eu quero agradecer os salmos. Salmos, a surpresa não foi só sua, foi minha. Porque quando passou para mim salmo, eu falei, engraçado, eu conheço um salmo, mas eu não vi outro salmo. Vai ser a primeira vez que eu vou ver alguém que chará do salmo que eu conheço. Quando eu cheguei aqui, que ele me cumprimentou, que ele subiu aqui, nem ali do lado, porque eu não olhei direitinho para o seu rosto. Falei, gente, é o mesmo salmo. Então, continua sendo o único que eu conheço, tá, salmo? É um prazer, né? E a gente, quando vê assim, a gente fala, cresci e envelheci. Né? Eu e Salmo somos conhecidos e amigos desde a infância, nossa família também. Já fizemos muito trabalho junto e é uma honra estar aqui. Quero agradecer o pastor Manu e eu quero trazer o abraço da Igreja Batista do Ibis a todos aqui. Tem alguns rostinhos conhecidos, né? E é bom. E eu quero dizer que, para mim, é sempre um desafio trazer a palavra do Senhor. Eu venho sempre com temor. Com graça, para mim é um privilégio, eu amo falar, né, daquilo que Deus coloca no nosso coração, mas eu venho com muito temor, porque é expor a palavra dEle, né, e isso é uma responsabilidade tremenda. E eu quero orar, mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos preparou. Obrigado por estarmos aqui reunidos em família, Deus. Família essa que vamos estar no céu juntos, mais uma parte. A cada dia o Senhor nos permite conhecer mais pessoas, no qual dividiremos, Pai, o espaço no céu, e vai ser muito bom. Obrigado pelos irmãos que eu conheço aqui e que com certeza eu verei na eternidade. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Então, Espírito Santo, que está neste lugar, que habita em nós, e é promessa da Tua palavra, e a Tua promessa não falha. Diz que onde estiver reunido 2 ou 3, no Teu nome o Senhor se faz presente. Então, louvado é o Teu nome, porque o Senhor se faz presente, as Tuas promessas se cumprem, Pai. Então, traga, Senhor, nessa manhã, o alimento fresco que nós precisamos. A nossa porção, o manar desse dia, para que saiamos daqui saciados. Usa-nos com liberdade, Deus. Nós te damos total liberdade. Que sejamos um canal nas Tuas mãos para ser usado, Pai. E que a Tua palavra venha, Senhor, como uma chuva fina, fresca, a cair nos nossos corações, para que a Tua palavra germine e gere muitos frutos para essa era e para a eternidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu acho que não vai ser transmitido pela TV, né? Não vai ser reproduzido lá. Então, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui também. Então, pode colocar para mim. Tá? O Salmo colocou dizendo que eu ia falar sobre a EBD pós-pandemia. E eu vou te desobedecer, tá, Salmo? E eu vou falar por quê. Vou falar um pouquinho, sim, da pandemia, lógico. Nós vivemos num tempo muito diferente, irmãos. Num tempo estranho, esquisito, não é? Usar essa máscara, para mim, é algo muito ruim. Porque eu gosto de ver o sorriso, eu gosto de ver o rosto das pessoas. E é difícil, porque a gente está sempre com essa máscara. O não tocar, não poder cumprimentar direito, dar aquele abraço caloroso, também é difícil para a gente. Né? Só que isso também é bíblico. Então, nós vivemos em um período onde as coisas estão acontecendo e se cumprindo a palavra. Né? Então, para mim, e o pastor Manu, ele já antecipou um pouco do que eu vou falar. E Deus é muito bom, porque o Espírito Santo sempre ele faz esse link. Né? Ele vem trazendo a confirmação. Quando ele fala lá do Velho Testamento, da primeira promessa que se cumpriu lá com Maria, né? Existiu uma promessa também, naquela mesma promessa, pastor, que Jesus Cristo viria, né? E através dele nós seríamos salvos. E essa promessa é para a igreja que se cumpre. A palavra do Senhor, quando eu orei, que ela diz que ela é viva, ela é eficaz. Gente, eu gosto muito desse texto, porque algo que é vivo é algo que está sempre produzindo. Eficaz é aquilo que traz resultado. Então, assim, você pega uma palavra lá no Velho Testamento, uma profecia que você começa a olhar e parece que não tem lógica na história, né, pastor? E se cumpre, porque é viva, e ela é eficaz. E toda palavra, ela vem para gerar em nós mudança. Toda palavra, ela vem para trazer algo novo. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu coração e ao seu. E eu quero que quando você escutar, você não pense, poxa, fulano teria que ouvir isso. Não, essa palavra é para você, para mim hoje. Tá bom? É para nós. Cada um que vai ouvir aqui é para nós. É uma palavra de desafio. Né? Esposa do Salmo também, minha amiga. Né? Fizemos faculdade junto. Ela estudava à noite, eu estudava pela manhã. Mas no mesmo período. E a gente se encontrava, formamos juntos. Já chegamos a trabalhar algum período junto no escritório. É um prazer revê-la. Tá bom? Então, vamos lá. Pode passar para mim.
Escola Bíblica Dominical. Nossa, eu botei a letra branca, um pouquinho difícil, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés, que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. Esse salmo fala que a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Antigamente não tinha energia elétrica como nós temos agora. Então era de costume, quando as pessoas iam em procissão à casa do Senhor, ou quando as famílias saíam para ir para outra casa, né? Eles carregavam alguns, tipo lampiõezinhos, também não era tão sofisticado como os nossos lampiões a gás, né, que para a gente já é ultrapassado, mas seria sofisticado demais para aquela época. Era candeeiro, não sei se eu estou pronunciando certo, né, que eles carregavam na mão. Então, eles carregavam próximo dos pés, porque eram estradas, né, às vezes atravessando matas, atravessando ermos, e eles tinham que conduzir, todo mundo carregava a sua lâmpada, né, próximo aos pés, a alcinha, para que pudesse ver o caminho, não tropeçar, né, se desviar de uma cobra que estivesse atravessando o caminho. Quem morou em sítio e já pegou esse período de andar vários quilômetros para ir numa igreja ou em um culto, sabe o perigo que é na estrada. Eu já peguei tudo isso, tá, pastor? De infância, eu morei em Rondônia uns 4, 5 anos, e a gente caminhava vários quilômetros para ir até a igreja. Então, não tinha energia, e a gente, né, carregava sempre um lampião. Então, essa passagem, ele diz, lâmpada para os meus pés, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, é para nos guiar na direção da nossa vida. A gente pensa assim, poxa, seria tão bom se tivesse um manual para a vida, né? Se eu soubesse exatamente tudo o que eu teria que fazer. Tem, queridos. A Bíblia é o nosso, na nossa bússola, ele é o nosso manual. Se nós seguirmos, apesar que a gente não tem mania de ler, né, isso, a gente pega um eletrodoméstico, rapidamente a gente quer testar ele sem ler o manual. E às vezes a gente estraga, ou às vezes até usa e passa anos usando sem explorar toda a potencialidade, porque a gente não teve tempo para ler o manual. E a Bíblia é esse manual para nos direcionar. E aí eu gostei muito quando o pastor falou da sequência, e por isso que eu vou trazer para a EBD, em relação à EBD, por que a gente tem que vir na igreja? Não pode estudar em casa? A gente se acomodou agora, nesse período de pandemia, porque tudo ficou mais fácil, as lives, né? A gente, sentado no sofá, com a canequinha de café, comendo um biscoito e um pão, a gente assiste o culto de boa, né? Comendo um hambúrguer à noite, uma pizza, a gente está assistindo o culto. Só que isso tem que passar. Esse foi um período necessário pelo que nós enfrentamos. Mas a igreja de Cristo, ela continua sendo a mesma, né? O objetivo de Cristo, ele não muda. Né? Então, quando o Senhor lá atrás, na promessa de mandar Jesus, ele já tinha a questão da igreja. A igreja primitiva já estava no coração do Senhor, que vem até nós. Então, a gente vai explorar um pouquinho sobre o objetivo de estar na igreja, por que nós estamos para a igreja. Tá? E luz que clareia o meu caminho. Então, não é só para o pé, para mim não me desviar do alvo. Eu tenho alvo, você tem alvo, Deus tem um alvo para a sua vida. E se nós estivermos direcionados na palavra, ela vai nos guiar, para a gente não desviar. Há tantos desvios que a gente faz na vida, você fala, poxa, por que eu fui fazer isso? É igual o povo de Israel, que andou 40 anos rodeando, porque pegaram atalho, porque não seguiram as instruções. Se nós formos guiados pela instrução da palavra, a gente não vai perder tempo, a gente não vai ficar dando volta, porque Deus tem projeto para mim e para você, mas Ele nos chama a pegar esse candeeiro, pegar essa lâmpada, que é a palavra dEle, e ir para não tropeçar, para a gente ver para onde está indo. E luz que ilumina o meu caminho. Quando a gente começa a pensar na palavra como luz que ilumina o nosso caminho, é em tudo na sua vida, querida. É um curso que você vai fazer, é um sonho que você tem, é um projeto de vida. Será que vai dar certo, Senhor? Quando você começa a estudar a palavra, ela vem como luz para te dar um norte, para te direcionar, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do tempo. Então, o Senhor vem na nossa vida, e Ele é o verbo, Ele é a própria palavra, para nos direcionar, para nos conduzir. Eu estou seguindo aqui o que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu viajei, fiquei uma semana fora, cheguei ontem à noite de Campinas não, eu estava em Ribeirão Preto, Campinas, e depois ontem eu cheguei. E eu tinha, trabalhando muito, eu não tive muito tempo, eu rascunhei no caderno, mas em alguns momentos eu parei para preparar os slides. Eu cheguei em casa ontem, 19h, cansada, tomei um banho, lanchei, e aí a minha família, eu falei, não, eu tenho a palavra, amanhã eu ainda tenho que preparar os slides. Mas eu já tinha feito quase a metade. Quando eu abro o computador, não acho nenhum slide.
Falei, oh, meu Deus do céu, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu creio que Deus quis, e a gente quando escreve, não sei se o pastor é assim, se você escrever, você não vai escrever nunca mais a mesma coisa, você sempre vai mudando. Então, quando eu comecei, eu falei, oh, meu Deus, me traz à memória aquilo que eu já tinha escrito. Mas não adianta, você começa a rascunhar e fazer de novo, porque a palavra do Senhor é nova, e toda vez que você lê, o Espírito Santo gera em você algo novo para compartilhar. Então tá, dentro do que nós estamos colocando aqui, eu vou perguntar para vocês. Todo mundo aqui, uma vez na vida, em algum momento, foi para a escola. Alguns estão na escola, ok, né? E a gente pensa assim, por que eu tenho que ir na escola? Eu me lembro quando eu levei minhas filhas para a escola, eu tenho 2 filhas, uma casada e a outra fez 23 anos na quinta-feira agora. E eu me lembro assim, aquele problema de pais, né? Quem tem criança pequena sabe. Você leva com o coração apertado, você sabe que elas precisam ir para a escola. E elas vão chorando, agarradinho na gente, aí você coloca lá e elas querem voltar e chora, e você fica escondidinho no portão, esperando. Se você chorar muito, eu levo para casa. Vai uma semana, vai 2, depois elas pegam um jeito. Chega um momento que você fica chateado, porque quando ela vê o coleguinha, ela larga você e sai correndo, nem olha para trás. Porque elas vão para a escola aprender, vai gastar um tempo de adaptação, mas elas vão. E precisa ir, primeiro, aprender. Né? E é tão bonitinho quando elas estão começando a aprender, as letrinhas nem fecham. Né? Eu peguei um cartão esses dias, do Dia das Mães. Então, minha filha tinha 5 anos, a mais velha, e a mais nova tinha 2. Então, o pai segurou a mão do 2, só vi rabisquinho lá. Não dá para falar nenhuma letra, eu consigo entender, mas é tão bonitinho ver. Né? E a gente que é pai vibra. Todos nós vibramos quando os filhos começam a crescer e aprender a ler, quando o filho chega no ensino médio, quando o filho passa no vestibular, quando ele se forma, é o objetivo. Então imagina Deus, quando olha para a gente, como filhos, Ele vibra por cada etapa que a gente conquista. Né? E Ele está ali torcendo por nós, Ele fala, vai, eu vou com você. Às vezes a gente tem medo, não tem medo não, eu estou aqui perto. De vez em quando Ele nos deixa para a gente crescer, mas nunca tira o olho da gente. Então, estudar, estar na escola sempre é muito bom. Na escola normal, socializar, né? Praticar. E você termina de estudar, você vai praticar. Você vai trabalhar, você vai colocar em prática aquilo, não é verdade? A gente coloca em prática. A gente para de estudar? Nunca. Na área que a gente escolhe, a gente está sempre estudando. O pastor tem que estar sempre, agora ele está com a escola aqui, né? Para que vocês aprendam, tenham base profunda na palavra, muito bom isso. Então, a gente está sempre crescendo, o ser humano precisa crescer e transmitir. Todo conhecimento ele tem que ser transmitido. Uma fonte, ela vai apodrecer se ela não tiver um canal aberto para que, né, flua. Nós somos um canal para que Deus corra a água viva em nós, para que sacie as pessoas lá fora. Mas eu preciso ter a água viva. Eu preciso ter retido dentro de mim a palavra que gera vida. Se eu não tiver, como que eu vou transmitir para o outro? E aí você vem, né? Pode passar, por gentileza? Aí você tem a questão da escola bíblica dominical, né? Quase que os mesmos objetivos da escola secular. Aprender o quê e para quê? Aprender a palavra. A palavra é a nossa regra de fé. Nós, batistas, temos isso como principal. A Bíblia é a nossa palavra de regra, né, e fé. Regra é porque nada pode ser diferente. Qualquer coisa que vier diferente daqui é algo profano, é algo que não é verdadeiro, que tem que ser esquecido. E prática. Se eu não praticar, vai ser apenas conhecimento, vai ser letra, não vai fazer mudança nenhuma. A palavra, ela é viva, mas ela tem que cair no solo para germinar. Semente que não vai para o solo, ela não tem serventia. Então, essa palavra, ela germina no meu coração, no momento que ela vai entrando. E aí, para quê? Para tudo. Se nós entendermos que a palavra é a bússola, ela é o norte da nossa vida, a gente não sairia de casa sem antes meditar. Deus, estou começando um novo dia. Qual é a porção que o Senhor tem para mim? E aí não é igual pegar a caixinha da promessa e falar, o que Deus vai falar comigo? Ai, Deus falou isso para mim hoje. Ai, meu Deus, vamos lá. Qual versículo? Não é isso. É um estudo sistemático. Se uma pessoa fosse para a escola, fosse hoje, aliás, tem alunos que matam muita aula. Qual que é o resultado no final do ano, quando saem as provas? Reprovado. Repetir tudo de novo. Deus quer que a gente avance. Para isso eu preciso passar de ano, né, pastor? Eu preciso
ser aprovado. Então, quando eu tenho um estudo sistemático da palavra, eu estou crescendo. Então, todos que estão passando pela escola aqui como pastor, vai ter uma visão diferente, ampliada. Tá? Porque a Bíblia ela não é escrita por acaso, mas eu tenho que saber, eu não posso pegar um texto isolado e tirar dela uma teoria ou uma teologia. Eu tenho que pegar um texto e contextualizar o porquê que esse texto está dizendo isso. Então, eu vou lá atrás, quando o pastor leu lá no Velho Testamento e ele jogou para o Novo Testamento, ele contextualizou aquela profecia que tinha sido feita no Éden, que se cumpriu ali no decreto de César, né? E que veio se cumprindo até Cristo, né, subir e mandar o Espírito Santo para nós. Estamos aqui vivendo na época da promessa, que foi lá atrás, uma promessa cumprida. Então, há toda uma sistematização quando eu leio a palavra. Eu comecei na pandemia, pastor, estudar o livro de Gênesis. Eu falei, eu vou me aprofundar no livro de Gênesis. E eu comecei a estudar versículo por versículo, peguei a Torá, né, que é o Velho Testamento, porque é muito interessante quando você pega o hebraico ou o grego no original. Às vezes tem um sentido, eu falei, eu não tinha percebido o sentido que isso faz. E quando eu comecei, eu fiquei deslumbrada. Olha que eu já li a Bíblia dezenas de vezes. E assim, e agora eu não me preocupo em ler a Bíblia toda. Tem uma fase na vida que você fala, eu quero ler a Bíblia tantas vezes. Depois você fala, não, eu quero me aprofundar. Eu quero meditar, como ruminar aquilo. Essa palavra tem que entrar na minha vida e ela tem que fazer sentido. E aí eu fiquei assim, maravilhada. Cada versículo eu estudava, o Espírito Santo ia trazendo luz, porque a palavra, o Espírito Santo está dentro de nós, e ele está assim, eu quero ocupar todos os espaços. Eu quero pegar seu coração por inteiro. Né? E uma das orações que a gente tem que fazer todos os dias, eu estava lendo algo, John Piper, ele diz o seguinte, que é como se fosse feijão com arroz, são 8 hábitos, 8 coisas que ele ora todos os dias. Apesar das outras coisas, ele ora por 8 coisas, vou falar só 3. Uma delas é, Senhor, encurva o meu coração para Ti. Porque se nós tivermos um coração inclinado para Deus, a gente consegue buscar as coisas. E ele fala, encurva o meu coração para a tua palavra, que é coisas diferentes. A gente sabe que tem que ler, sabe que tem que alimentar, mas é muito complicado, é uma luta muito grande para a gente conseguir aplicar a palavra. Satanás sabe, querido, que no momento que a palavra for aplicada em nós, ele não tem poder. Jesus Cristo usou a palavra o tempo inteiro. E se Jesus usou a palavra, como eu não vou usar? Toda vez que vinha alguma coisa, o que Jesus falava? Toda tentação que vinha, está escrito. E nós precisamos pegar essa palavra e germinar dentro de nós, e de tal forma que quando nós passarmos por tentações e provações, a gente combata ela com a palavra. Está escrito. A Bíblia fala que toda palavra é eficaz e ela não muda, né? E aí, amadurecer. Existem pessoas que ficam emocionalmente bebês para a vida inteira. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Tem pessoas que precisam de leite. Outras podem comer comida sólida. E aí você quer ficar dentro da igreja como um bebê ou como alguém, né, que já pode caminhar por si só, que já pode ajudar outras pessoas. Então, a palavra ela vem para trazer amadurecimento e aplicar em tudo, em todas as áreas da nossa vida. E aí o período da pandemia nos fez acostumar. E você fala, olha, Esther, mas eu posso estudar a palavra em casa. Não só pode, como nós devemos estudar a palavra em casa. E por que a gente vem na igreja? Então, eu quero avançar mais um pouquinho. Por que é importante a EBD na igreja? Vamos lá. Questões que precisamos responder para nós mesmos. Aí é cada um, né, para si mesmo, começar a pensar. Qual é a minha motivação? E aí, se alguém achar 1 Coríntios 10, 31, acham para mim, cada um, fica mais fácil para ler. Só esses textos que eu quero ler. Tá? 1 Coríntios 10, 31. Vamos lá. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Então, a minha motivação não tem que ser, eu não gosto do professor que está lá na sala. Olha, eu não gosto da palavra. Olha, se for fulano que vai pregar à noite ou de manhã, eu nem vou. Né? E tem pessoas que pulam de um lugar para o outro. Eu não gostei do louvor. Como se a igreja fosse um restaurante que você pudesse escolher o que você quer ou o que você não quer. Quando você amadurecer, né? Não ser mais aquele bebê na fé, crescer, você vai entender que você vem porque Deus quer te usar aqui. E Deus vai usar a sua vida para trazer edificação no corpo. Você é importante aqui. Se você não vir, Deus vai usar outra pessoa? Vai. Mas você vai deixar de ser abençoado. Porque quando a bênção chega a outra pessoa, ela passa por nós primeiro. Então, eu venho para edificar.
Por favor, Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele. Eternamente, amém. Amém. É para Ele. É para Ele. Não é para mim, não é para você, não é para agradar o pastor, não é para agradar o líder, não é para agradar... É para Deus. E a Bíblia fala assim, que tudo que nós fizermos, a recompensa. Até um copo de água. Eu acho engraçado que esse texto ele diz água fria. Não é água quente, qualquer água não. É uma água fresca. 10:42, Mateus. Que você traz a recompensa. Imagina você cheio da palavra, transbordando. E transbordar nas outras pessoas. Às vezes a gente fica patinando a vida inteira, andando para trás, porque a gente não quer aplicar o manual. Você quer sucesso na sua vida, em qualquer área, é promessa do Senhor. E Ele diz que Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para... Completem para mim? Se arrepender. E se Ele falou que se nós orarmos a palavra, Ele vai cumprir, por que perdemos tanto tempo em não fazer isso? Então, hoje, essa palavra, tá, Salmo, não é só, porque se nós olharmos, tem o período da pandemia, mas nós não podemos estar presos à circunstância. Houve a necessidade da gente ficar em casa para não contaminar e nem ser contaminado, há necessidade de usar máscara, mas a gente não vai no supermercado? Nós não vamos trabalhar todos os dias? Quantas pessoas pegam um ônibus aqui? Quantas pessoas vão para a escola? E por que na casa do Senhor não? Então, as coisas vão acontecer. Vem essa pandemia, a palavra profética é essa mesmo, que nós estamos caminhando para o fim. E vai acontecer outras coisas. Então, eu vou me isolar? O que acontece quando eu não venho no corpo? A tendência da gente é esfriar. A gente começa muito bem. Não, eu vou fazer o estudo, eu vou disciplinar. Mas Cristo, Deus, lá no início, lá no livro de Gênesis, quando Ele olha para o homem, Ele fala, não é bom que o homem viva só. Ele fez uma companheira. Para cada animal, Ele criou o quê? Um par. A ideia de Deus é a comunidade, é o corpo, onde juntos nós somamos. Porque eu não tenho todos os dons, você não tem todos os dons, mas juntos nós temos os dons que vão edificar um ao outro. Deus poderia falar, olha, cada um na sua casa, né? Eu vou falar, mas Ele falou. Lá no Velho Testamento, quando você tem a questão da igreja primitiva, eles cresciam por quê? Eles estavam na comunhão do corpo, mas eles praticavam a palavra. Então, eles recebiam, e eles nem sabiam que estava sendo escrito ali, a vida e a história deles estava sendo escrito para nós. Eles viviam a Torá, o Velho Testamento, e naquele momento, o Novo Testamento estava sendo escrito através da vida deles. Deus está escrevendo através de nós, não a palavra, porque a palavra está toda escrita, mas o uso da palavra, a aplicação da palavra, nossa vida vai fazer diferença nessa geração, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Sem abrirmos a boca, se nós tivermos uma total comunhão e uma profundidade do conhecimento, quando você tiver que abrir a boca, Deus já vai trazer a palavra para você. Deus vai colocar em você, gerar em você o que precisa. A gente fica preocupado tentando defender Deus. Deus não precisa que ninguém defenda Ele. Mas se você estiver debaixo da unção, debaixo disso aqui, que é vivo, que é eficaz. Gente, primeiro, Deus quer colocar você lá em cima como cabeça. Eu não estou falando nada de prosperidade aqui, não. Não é isso, não. É porque é promessa. Não tem como você andar. Você vai passar por luta, vai passar por problema, mas Deus vai te guiar para você caminhar e avançar em todas as áreas. Então, começa a fazer prova para você ver. O que Deus espera que eu faça em relação ao estudo de sua palavra? Lê para mim Deuteronômio 6, 7. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. É todo dia, é o tempo inteiro. Você está no carro, coloca um louvor, começa a falar a palavra daquele louvor, cantar junto. Começa a orar. Eu ia para a faculdade, pegava pela Terceira Ponte ali há mais de 13 anos atrás, e eu me lembro que eu pegava ali a Terceira Ponte, 5h30, 6 horas no máximo, aquele sol batendo na água, era um quadro lindo. E eu começava a adorar o Senhor. Deus, que coisa linda eu posso enxergar. Deus, que coisa linda, é como se fosse um pincel ali pintado, as cores do sol batendo no espelho da água ali do mar. Todo mundo que já passou pela Terceira Ponte, ou no entardecer, ou de manhã, fica deslumbrado, é lindíssimo ali. E eu comecei a agradecer a Deus, era um privilégio, um tempo de orar. Então, quando eu estou no carro, eu estou orando. Não fecho os olhos, é claro, mas eu estou ali orando, né? Eu estou esperando uma audiência, estou tentando ocupar minha mente, Deus, né? Fica comigo, me direciona, Espírito Santo,
é eu e você, não estou só nessa não, vem comigo. Né? O Espírito Santo é nosso amigo, ele quer estar conosco, tem vários atributos do Espírito Santo, é aquele que ensina, é aquele que instrui, é aquele que nos faz lembrar, é nosso amigo, nosso companheiro, e a gente precisa entender isso, né? E aí, lê para mim aí, Provérbios 22:6. Ensina o menino, e a palavra ensina, veja bem, não é uma coisa que é como se fosse contínuo, ensina. E aí você pega aquele texto que nós lemos, né? Lá atrás, lá de Deuteronômio, que você tem que fazer o quê? Ensinar o tempo inteiro. É na vida. Eu não posso viver bonito na igreja, no domingo, e durante a semana é como se eu tivesse fechado o livro da minha vida, a Bíblia, os ensinamentos, e viver de uma forma diferente. Porque meus filhos estão vendo. Né? Eu me lembro, hoje eu tenho uma filha casada, esses dias ela falou comigo, mãe, como eu odiava quando você falava comigo, vocês têm no domingo à tarde, chegando já depois da escola dominical, eu falava com elas assim, a revista da EBD, vocês têm até sábado para ler a revista. O horário, o tempo é com vocês. Se não ler até sábado, vocês sabem que tem consequência. Ok. Chegava no sábado, e aí, estudou a lição? Qual que é o tema da lição? Né? Aí, mãe, vou estudar agora. Não, você vai estudar agora sim. Mas sabe aquele aniversário que está marcado? Você não vai. Porque você tinha um compromisso com a palavra e você não fez. Você teve uma semana inteira. E geralmente no meio da semana eu lembrava. Né? Vão para a EBD? Ai, mãe, vou não. Hoje estou tão cansado. Não vou não. Deixa eu dormir mais um pouco. Falava, vamos embora. E a gente ia. Às vezes vinha meio bicudo, mas daqui a pouco entrava, ouvia a palavra. Sabe por quê? A palavra, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Parece que a criança está ali brincando. Eu não me incomodo quando a criança está correndo na igreja, nem porque ela está ouvindo. Ela está ali brincando, correndo. Se você perguntar, ela sabe o que o pastor falou, ela sabe o que você falou, ela sabe o cântico que foi cantado. Criança, ela consegue brincar e prestar atenção em várias coisas. E a semente está entrando. E ela não volta vazia. No momento da vida dela, lá atrás, eu vou falar do meu irmão. Meu irmão se desviou. E ele falou que muitas vezes, quando ele estava na loucura, ele foi para o fundo do poço, numa época, ele falava assim, e eu falava, Deus tem misericórdia. Ele falou que ele fechava os olhos, ele lembrava quando ele era criança, na igreja que ele foi, uma das primeiras igrejas que a gente cresceu, ele lembrava do cheiro, na época que a igreja era de cimento, passado vermelhão e encerado, passado escovão para dar brilho, pastor. Ele falava assim, eu chegava a sentir o cheiro da igreja limpa, eu conseguia ouvir os cânticos. Ele falou assim, Deus, o Espírito Santo me levava lá na infância. Palavra que foi aplicada na infância. Tinha a semente e fez com que ele voltasse. Então, às vezes, você fala assim, meu filho, quando ele chegar adolescente, né? Não é quando chegar adolescente. O pior erro da igreja é achar que a criança é o futuro da igreja. Criança não é futuro. Eu tenho falado isso em várias palestras que eu tenho dado, em várias partes, né, fora do Brasil, em várias regiões. Eu sempre falo, criança não é futuro, criança é presente. Se você olhar para a criança, sabe por quê? Quando a criança está sendo gestada, eu não vou falar isso agora, porque é outro estudo, né? Quando eu falo sobre o ministério infantil para a igreja, como a igreja precisa ver o ministério infantil, como Deus enxerga a criança, a gente tem estudo que a gente mostra que a criança sendo gestada, no 5º mês, ela memoriza. Ela tem estudo que ela consegue memorizar. No ventre. Imagina uma criança que já nasceu. Então, se você começar a trazer, você vai ver que crianças têm muita capacidade. E aí você não traz, não vou não, me dá trabalho para ouvir. Né? Ou então chega a criança... Adora quando tem a professora na salinha, e eu nem gosto de usar esse termo de salinha, porque o momento que a criança está lá embaixo não é salinha, é o culto dela. Você que ministra na vida das crianças, você é um missionário, trazendo a palavra do Senhor para ela. Você talvez não vai ver os frutos, mas essa semente foi plantada, e no tempo certo, o Espírito Santo pega do depósito que foi jogado e traz para que gere vida naquela criança. Entendeu? Eu tenho na igreja lá, agora ela não está na minha igreja, está em outra igreja, um caso de uma moça que o pai deixava lá na porta da igreja, nunca entrava e falava assim, leva ela para a salinha, e a gente levava, né? Essa menina foi crescendo, o pai morreu, a mãe se tornou uma mãe de santo, e ela levava a menina para os trabalhos, e quando a menina, vestia a roupa na menina, e o demônio não conseguia baixar quando a menina estava lá. E
E a menina tinha horror, porque a menina queria as mensageiras do rei, a menina cresceu lá. Depois essa mãe se converteu, essa menina continuou, hoje ela fez jocum, terminou, fez até faculdade de arquitetura com a minha filha, é uma bênção, porque lá na infância a semente foi plantada. Vocês estão entendendo a importância da EBD, quando você traz? Porque você, vindo para a igreja, você tem uma sequência, você não pega texto isolado, aqui você tem uma revista, você tem um estudo que foi preparado para o seu crescimento. O Espírito Santo está aqui, eu quero encher cada área da sua vida. Nas nossas vidas, na maioria das vezes, existe fragmento. Às vezes o nosso coração está todo fragmentado. O Espírito Santo entra, mas existe coisa no nosso passado. Olha, não estou nem olhando o texto, já estou mudando aqui, mas eu vou colocar aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. Existem áreas na nossa vida que a luz da palavra não entrou profundamente, né? Lá em Tiago vai falar, não apagues o dom que há em você, o Espírito Santo está em você. Se a gente não deixar o Espírito Santo entrar em todas as áreas, a parte que fica fragmentada, e o Senhor ele quer o nosso coração por inteiro. Não dá para você vir só no domingo na igreja. Você vem no domingo, vem na palavra, e você aplica isso diariamente. E aí a sua história, a sua vida, todos nós temos uma história de vida. Se eu perguntar aqui, cada um tem um momento difícil que passou na vida. Mas o Espírito Santo ele vai através da palavra, nos libertando. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você estuda essa palavra, ela vem, ela entra lá na nossa alma, como aquela espada que penetra a alma, e vai até lá na divisão, né? De medulas, de ossos. E ela vai trazendo luz e vai curando as nossas dores, as nossas enfermidades da alma. Quando você ouve uma mensagem, quando você ouve um estudo da palavra, Deus traz sempre luz para que áreas da sua vida seja tratada. Ok? Terminando Timóteo aqui, que eu gosto muito desse texto. Lê para mim Timóteo 5, versículo 1. Enquanto vocês acham, deixa eu falar o contexto do texto. Esse texto é o apóstolo Paulo falando para Timóteo que a fé dele, né, que antes habitou na sua avó, Lloyd, e depois habitou na sua mãe, Eunice, e que era a mesma fé que passava para ele. Olha que interessante. Quando você vive a palavra, você passa para os seus filhos, que vão passar para a próxima geração. Vivemos num período conturbado, vivemos num período difícil, e se nós não tivermos solidez, quantos jovens da nossa igreja têm ido para a faculdade e não voltam mais para a casa do Senhor? Eu conheço vários, que se desviaram no meio do caminho. Precisa ter base, querido. Seus filhos vão para a faculdade, né? Você não sabe o que a enxurrada de coisa que vai ser passado para eles lá. Então, a gente precisa disso. Passou da avó para a mãe. A mãe ensinou Timóteo, e Timóteo foi um instrumento do Senhor. Então, nós temos que entender, né, a sequência do ensino que a palavra nos traz. 4, 5, pode ler para mim, então. Pela recordação de guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti, por esta razão, os te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição minha. Tá bom, só até aí. Então, assim, uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Olha como passou. Trazer os nossos filhos para a igreja, mesmo que eles estão pequenos, é ensinar, é mostrar. Daqui a pouco eles vêm com vontade. Você não só traz obrigado, você ora com eles, você explica o motivo deles estarem vindo. É lógico que até nós, se falar, você quer continuar dormindo igual hoje, exausto, o pastor também, chegou de viagem. Não, eu gostaria de dormir, eu estou cansada. Mas a gente sabe que estar aqui é bom. Depois a gente vai ter o nosso tempo para descansar, tá bom? Aliás, na eternidade a gente vai descansar muito, né? Então vamos fazer aqui enquanto dá tempo. Não é verdade? Fala a Deus. Vamos lá, passa para mim. É preciso aprender para não perecer. Isso aqui é um tema de uma outra palestra que eu dei, eu peguei só um pedacinho. Acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. A gente vê tanta coisa em nome de Deus, a gente ouve na internet mensagens lindas. Se você não tiver uma base muito grande na palavra, você deixa se convencer. Porque é tão bonito e parece que faz sentido. E a gente sempre acende a luz. Epa! Essa frase aqui está totalmente fora do contexto, ou essa palavra aqui, por mais que seja bonita, não é uma palavra, né, eficaz, mas porque você tem o filtro, você tem a palavra. Como é que você vai botar o filtro no que você ouve se você não tem conhecimento? Então, a gente precisa ter o conhecimento. Fé
e prática. E aí, gente, assim, eu estou caminhando para o fim, tá? Se preocupam não que eu vou... A gente não vai demorar muito, não. Eu quero trazer um exemplo aqui para mim que fala muito sério para a gente. Porque às vezes a gente está na igreja, né? E a gente acha que está tudo bem. Na realidade, por isso que eu trouxe o outro versículo que fala, é fé e prática. Uma fé sem obras é morta, não é isso? Então, eu pratico. A gente tem e eu gosto muito da palavra porque ela não esconde as coisas erradas. Ela traz os erros, ela traz tudo para a gente entender e contextualizar e ver que nós somos falhos. Aquilo serve para nós crescermos, nos fortalecer. E aí, ó, tem um exemplo de Finéias, né? Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. Eli foi um sacerdote extremamente usado por Deus. Se você ler, né, você vai ver que ele foi extremamente usado. A partir dos anos que ele foi envelhecendo e os filhos foi crescendo, ele começou a se despreocupar. Ele deixou os filhos irem. Ele não começou a observar a casa dele, ele começou a relaxar com o cuidado da casa. Ele perdeu a visão espiritual. Ele perdeu a audição espiritual. E aí você fala, como você pode dizer isso? Tanto é que quando Deus fala com Samuel, que era uma criança, Deus podia ter falado com ele. Deus escolhe Samuel para falar, porque ele já não tinha mais afinidade para ouvir. E a Bíblia fala que Ofni e Finéias, eles começavam a fazer um montão de coisas erradas. E o povo começava a falar, né, com Eli e falava, olha, os seus filhos estão fazendo isso, tudo que era errado. E ele fazia vista grossa, porque às vezes é mais difícil confrontar, né? Eu não quero me aborrecer com isso, não. E ele foi deixando, e ele pagou um preço altíssimo por não corrigir, por não estar perto. Então, a nossa família, a gente canta muito, né? O meu lar será uma bênção, minha casa será uma bênção. Mas para ela ser uma bênção, é na palavra todos os dias. Eu me lembro, eu não sei quem tem hábito de fazer o culto doméstico, meu pai fazia o culto doméstico com a gente cedinho, 6 horas, às vezes até antes, porque cada um ia para a escola ou ia para o trabalho, então ele fazia o culto doméstico de manhã com a gente. E aí ele tinha um hábito, nós tínhamos que cantar um hino, era aquele geralmente do cantor cristão, bem de manhã, enquanto o sol sereno. A gente cantava um hino que a gente aprendeu de cor. E aí ele fala, cada um tinha que falar um versículo, somos em 4 irmãos, cada um tinha que falar um versículo. E meu pai aguçava a gente, não pode falar repetido, tem que decorar e tem que falar diferente do outro. Então, a gente não queria ficar para trás. A gente aprendia o versículo para poder falar todo dia de manhã. E quando a gente cantava, os vizinhos iam ouvindo e falavam assim, nossa, que hino bonito. A gente orava. E aí orava, cada filho tinha que orar. Isso era desde criança. E aí, daqui a pouco, os vizinhos entravam. Pode participar? Pode. Várias igrejas começaram na minha casa assim. A gente fazia célula sem saber que era célula. Aí a casa enchia, aí já começava a fazer alguma coisa num dia à noite, e aí a gente que era criança, já aprendia na IBD, já pegava figura, coisa na igreja, pedia emprestado ao professor, e já começava a ensinar as crianças, aquilo que a gente aprendia na escola dominical, a gente já queria ser o professor, achava o máximo, que a gente criança, dava uma de professor para as outras crianças. E ali a gente estava ensinando as crianças. E quando estava grande, meu pai avisava o pastor, a casa está cheia, abra um ponto de pregação. E abria. Foram várias igrejas que começou assim dentro da minha casa, porque vivemos isso. Eu me desviei quando eu tinha 17 anos. E eu desviei feio da palavra de Deus, né? E quando eu tinha uns 20 para 21 anos, eu me lembro que quando eu saía, e eu ia para a discoteca, eu dançava, era na época de discoteca, tá, gente? Eu sou dessa época ainda. Não era balada. E eu ia, e eu me lembro que eu tomava algumas, e eu nunca consegui dormir sem orar. Olha, gente, você orar bêbado é um negócio feio, hein? E aí eu chegava na cama, e eu ficava com vergonha, eu falava, como que eu vou orar? Cara, eu estou chapada, como é que eu vou orar? Mas eu nunca consegui dormir sem orar. Eu aprendi isso. E era algo tão importante. Eu falava, eu não posso dormir sem pedir a proteção, sem colocar minha vida. Aí era aquele momento que eu chorava. Deus, eu preciso voltar para Ti. Aí toda aquela palavra que eu aprendi desde criança estava fluindo. Porque se eu não tivesse o temor da palavra, isso não viria. Era o Espírito Santo me trazendo. E o Senhor me trouxe de volta. E eu me lembro que o Espírito Santo falou audivelmente no meu ouvido. Estou te dando uma oportunidade para voltar. Não desperdiça. E eu desmanchei o noivado naquela época. Eu abri mão de tudo.
para voltar para Deus. Eu precisava romper com tudo aquilo que me distanciava de viver a palavra. E quando eu me distanciei disso tudo, o Senhor pegou a minha vida, e o Senhor transformou. E foi muito bom, porque assim, eu olho para trás, eu vejo a história que Deus me permitiu reescrever. Então, todos os dias, Deus nos dá páginas limpas. Eu creio, pastor, que o pessoal fala assim, na predestinação. Eu creio em certo ponto da predestinação. Depois o senhor corrige, tá? Que a igreja, se não concordar. Eu creio que Deus, Ele tem um propósito para todos nós. Ele tem um propósito geral, de salvação para a humanidade. E todos nós nascemos, porque Deus não criou ninguém para perdição. A palavra diz isso. Só que o livre-arbítrio, a liberdade que nós temos, é que vai mudando a história perfeita que Deus nos escreveu. Quando eu tenho livre-arbítrio e tomo decisões, isso pode mudar para bem ou para mal. Mas na misericórdia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você volta para Deus, Deus fala, opa, vem para aquilo que eu já projetei para a sua vida. Eu projetei coisas boas. Eu sei os pensamentos que eu tenho para você. Pensamentos de fazer prosperar. Deus não tem pensamento, né, e nem propósito para nos jogar para baixo. Então, Deus pega a nossa história e nos dá a oportunidade de reescrever e nos colocar no trilho novamente, se a palavra for a base. E eu me lembro que todas as vezes, muita coisa, eu me lembro que eu vi muitos amigos se drogando, eu perdi muitos amigos, eu nunca tive coragem de me drogar, eu nunca tive coragem de usar um cigarro, porque todas as vezes que era oferecido, a palavra estava dentro de mim tão forte, que não me deixava fazer. Então, eu sou fruto da palavra plantada no coração ainda criança. E é a oportunidade que a gente tem. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele não baixa as armas. Ele investe pesado nas crianças. Porque uma criança que ele consegue alcançar é uma geração inteira daquela criança que ele tem sobre o domínio. E a Igreja de Cristo, às vezes, pensa, é futuro. Não é futuro. Você que é pai, você que tem criança em casa, investe agora. Ora, é um preço, mas toda dedicação, ela tem resultado. Todo esforço nos traz resultado. E aí, eles não honravam o Senhor, ele perdeu a visão espiritual, ele perdeu a audição espiritual. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais. Para isso, a gente tem que voltar para a palavra. Dá trabalho? Dá. Eu fazia propósitos de estudar a palavra. Eu começava bem, no meio a gente desanima. Quantos aqui já fizeram o propósito de ler a Bíblia toda durante o ano e no meio já parou? Vários. É igual aquelas promessas que a gente faz agora, está chegando a época das promessas, né? Janeiro eu vou começar a academia. Não, janeiro eu vou fazer minha reeducação alimentar. Não, janeiro... Gente, há 2 anos atrás, eu estava deitada e eu só ouvi assim, Feliz Ano Novo. Tomei um susto, eu estava levantando, eu estava assim, orando... Deitar, sabe, eu tenho mania de, antes de abrir os olhos, eu acordo, costumo ficar assim um tempinho orando. Eu estava orando, eu só ouvi na minha mente. Eu não ouvi voz, não, gente, é mente, né? Que vem na nossa mente. Feliz Ano Novo. Eu pensei, por que passou essa palavra, Feliz Ano Novo? Estamos em julho. E eu fiquei com aquela palavra no meu coração, Feliz Ano Novo. E aí veio no meu coração o seguinte... Todo momento é um momento do ano novo, porque para o Senhor, Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso ao crono, Ele é o Deus do Kairós. Então, para Ele não tem início, meio e fim. Eu posso começar hoje os meus propósitos com Deus, eu não preciso esperar janeiro para desejar um feliz ano novo. Eu posso começar hoje os projetos que eu tenho. Por que eu tenho que esperar uma data? É agora, é disciplina. E aquela palavra foi crescendo e eu comecei a ver, nossa, Senhor, é verdade, tantas coisas eu deixei por meio esse ano. Aí eu fico pensando, vou esperar começar o ano que eu faço os novos projetos. Não, é agora. Feliz ano novo para você hoje, agora. Faça os seus propósitos. E entre eles, a palavra. Se você não quer ler a palavra toda, pega um livro. Se você não conseguir ler um livro, você não quiser... Um capítulo por dia, pega um versículo. E naquele dia você vai orar, antes de ler o versículo, você fala, Espírito Santo, fala comigo, traga luz ao meu coração em relação a essa palavra. E o dia todo você pensa naquele versículo. E o Espírito Santo vai trazendo ao seu coração. Vai tirando um tempo, você vai começar pouquinho, daqui a pouco, os 5 minutos já é pouco, você está orando 10. E quando você for disciplinado, mesmo naquele momento você fala, parece que Deus não está falando comigo, mas disciplinamente eu vou fazer. Às vezes, no calado, Deus está trabalhando para te mostrar coisas profundas que Ele está trabalhando em nós. E as coisas vão acontecendo. Então, é disciplina na palavra. Vamos lá. E aí, geração de Eli, geração de Samuel. Nós estamos vivendo muita geração de Eli.
filhos rebeldes, filhos que não respeitam os pais. É tremendo você ver como a maioria dos filhos tratam os pais. Por quê? Não foram ensinados na palavra a honrar o pai e a tua mãe. Só que eles perdem. O que o texto fala? Honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vai bem. Às vezes você vê uma pessoa, né, andando para trás, parece que não prospera em nada. É promessa do Senhor, e as promessas do Senhor se cumprem para que tudo te vai bem. Tudo o quê? Tudo que você fizer. Honra. O Senhor não deixa de cumprir as promessas dele. A promessa que ele fez lá em Gênesis, né, ele mudou toda a história, mudou o coração do rei para cumprir a promessa dele, para que Jesus nascesse em Belém. Todas as promessas se cumprem, as promessas do Senhor. E se ele fala, honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vai bem. Quando nós honramos, aprendemos, as coisas vão caminhando, porque nós estamos dentro do propósito. Mas para isso nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar. E qual o melhor lugar para fazer isso? É na igreja e a sequência em casa. Né? Eu trago na igreja, aqui tem um currículo, tem pessoas se preparando. Eu gostei muito quando o pastor falou da escola. Quantas pessoas se preparando profundamente, estudando a palavra, aprofundando para ensinar. E isso vai gerar vida. E é isso que nós precisamos. Não precisamos de geração de Eli. Nós não criamos filhos para o mundo. Nós não criamos filhos para as drogas. Nós não criamos filhos para virar marginal. Não criamos filhos para viver como se Deus não existisse. Então, nós precisamos aplicar a palavra. A escola bíblica dominical é um instrumento maravilhoso que nós temos. Ela é único? Não. Se você vir aqui e não aplicar, palavra sem prática, a fé sem prática é morta. Precisa ser praticada. Então, que Deus nos ajude nessa geração de Samuel, que escuta a voz de Deus. E aí, a importância da IBD. Ela é fundamental para uma igreja saudável. Através da IBD, ensinamos a Bíblia, que é a única forma de nos manter íntegros em meio ao caos que vivemos, principalmente em período de pandemia. Eu fui para São Paulo agora, a gente fica olhando aqui Vila Velha, Vitória, a gente pensa assim, a Bazela está mais aqui. A quantidade de pessoas debaixo da ponte, usando droga. Eu passei por Campinas, eu passei por várias regiões, fiquei em Ribeirão Preto. É a mesma coisa. Gente, eu vi uma menina que ficou no hotel comigo, uma menina que foi evangélica, mãe evangélica, o marido, um evangelista, a menina está agarrada, a esposa dele agarrada no crack. E ele levou ela lá para fazer um tratamento, conversei com essa menina, dá dó, moça nova ainda, e precisando ser libertada do crack. Ou seja, cresceu na igreja. Se você for num presídio, você vai se assustar a quantidade de pessoas. Eu não acredito em ex-crente, né, pastor? É estranho falar ex-crente. Mas pessoas que passaram pela igreja. E por que não ficaram? Porque não tinha base sólida. Quando eu saí da igreja, a palavra era tão forte em mim que me trouxe de volta. Porque é aquilo que está lá no tesouro, lá no nosso coração. O Espírito Santo vem e puxa, traz para o nosso coração. Se não tem nada no depósito, vai tirar o quê? Então, nós precisamos entender, tá bom? A importância disso. Lê para mim Isaías 5:20. Então, é uma palavra profética lá de Isaías, que chegaria um tempo onde aquilo que era doce tornaria, né, como se não fosse mais doce. Aquilo que era luz, as pessoas veem como certo, como as trevas, como... Estamos ou não estamos vivendo nesse período? Onde os valores da família, os valores certos, estão passando como se fosse errado. E agora você começa a ser implantado na escola, ser implantado na sociedade, valores completamente distorcidos da palavra de Deus. E nós temos que... quase que aceitar como verdadeiro. Nós sabemos que não é verdadeiro. E os nossos filhos precisam saber disso, para que a sociedade, né, para que ela não seja confundida e viver o errado. E aí eu quero só fazer uma enquete bem rapidinho, ninguém precisa responder, não vou dar papel para ninguém marcar. Mas se nós estivéssemos aqui já com a IBD, está voltando, né? Mas digamos que você está aqui, seus filhos estão aqui na IBD, vou te perguntar, qual é a revista que seu filho está estudando? Você sabe qual que é a revista? Qual que é a lição, né, que ele estudou nesse domingo? Onde está a Bíblia de seu filho? Ou a sua? Né? Tudo bem que nós temos a Bíblia online, mas tem gente que nem baixa. Por ter a Bíblia online, não tem o hábito de estar lendo na igreja. Quem é o professor de seu filho? Você leu a Bíblia esta semana com sua família? Você estudou a lição da IBD?
Você tem chegado no horário da EBD? Há um texto que diz assim: ai, daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O Senhor quer contar conosco. Se você está no louvor, o horário é X, chegue no horário. Porque você tem uma responsabilidade, não com a equipe do louvor, em primeiro lugar, com Deus. Se você é professor da EBD, você tem que ser o primeiro a chegar na sala, já orar pela sala, pelos alunos que vão entrar. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O Senhor, é um privilégio servir ao Senhor. E o Senhor nos abençoa, mas Ele quer que a gente tenha dedicação naquilo que a gente faz. Chega atrasado no trabalho para ver o que acontece. Primeiro dia, você dá desculpa. Segundo, chega várias vezes na semana. Você vai receber o quê? Talvez até uma justa causa, né? Vai ser mandado embora, vai ser chamada a atenção. E por que a gente acha que pode fazer a obra do Senhor de qualquer jeito? O Senhor nos chama para servir com excelência, porque Deus é um Deus de excelência, ok? Eu já estou caminhando para o fim, né? Por favor, olha, e por que então EBD? Porque o Senhor é o cabeça, tá? Nós somos o corpo de Cristo. E aí, lá em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele quis contar com a igreja, e nós, cada um com o nosso dom, né? Abençoamos um ao outro. Quando você vem na EBD, além de você receber a sua experiência, algo que você passou ali, vai edificar a vida do outro. Quando você vem na frente tocar, é o seu talento em favor da vida dos outros. É um privilégio, né, para a gente que ouve uma pessoa tocar. Eu não sei tocar, eu fiz música, né, e eu tive a tendinite. E eu não pude terminar. Eu fiz 4 anos de seminário. Na época, o seminário era 5 anos. Regência, eu fiz piano, mas hoje eu não consigo tocar, por causa da tendinite. Mas eu amo música. Quando eu vejo alguém tocar um violão, tocar um instrumento, seja ele qual for, bem tocado, aquilo ajuda, é ótimo para a gente. Então, é um dom que Deus te deu para o serviço do reino, né? Isso é muito bom. Então, juntos aqui, nós formamos um corpo. Imagina você, só uma pessoa com 2 mãos, para fazer tudo, organizar tudo aqui. O pastor tem um evento e fala, olha, vamos fazer um evento, nós vamos fazer isso, isso e isso. Tal hora vai começar o evento, e a programação, a decoração, tudo, e, de repente, só uma pessoa aparece. Ela vai tentar, ela vai correr, ela vai cansar, e não vai conseguir fazer tudo. Agora, imagina várias pessoas aqui, várias mãos trabalhando, várias pessoas dando ideia. Pastor, vamos fazer assim. Não, tá bom, vai, fulano faz isso, fulano faz... Rapidinho flui, fica leve. A igreja é um ambiente leve para trabalhar, quando nós exercemos o dom que Deus tem nos dado, né? Então, isso se torna leve. E aí, agora, em novembro, a gente teve o mês das crianças, outubro, e a gente fez o encerramento do mês de novembro no dia 24, porque no dia 31 era batismo. E a gente fez um teatro dos 3 porquinhos lá da casa, falando aquele texto da rocha, né? A casa construída na areia e na rocha, né? E eu quero encerrar pensando nisso aqui. Não vou ler o texto, Mateus 7, 24, onde ele vai dizer que a casa construída na rocha é uma casa firme, e a casa construída na areia. Qual é a nossa base para a construção da nossa casa espiritual? Nossa base é isso aqui. Qualquer coisa construída fora da palavra vai nos fazer ruir. Não vai dar a sustentação necessária, né? Pode passar para mim, não vou ler, não. Então, assim, né, esse texto vai falar quem ouve as palavras, não pratica. Então, ouvir e praticar. Todos os dias, Senhor, me ajuda, Senhor, vem comigo, né? E juntos, a igreja vai crescendo junto, né? Uma comunidade, um corpo gostoso, um ambiente agradável, onde os nossos filhos têm prazer em vir. Né? É aquele ambiente que, quando você chega em casa, você continua falando das coisas boas, não reclamando, para que o filho não queira voltar. Mas você vai falar, nossa, que bênção, viu a palavra do pastor Manu hoje? Nossa, aquela parte que ele falou eu não sabia, como Deus falou no meu coração. Viu a música que tocou? Nossa, a Esté hoje estava inspirada, cantou aqui super bem. Conheci uma xará minha aqui, né? Cadê a Esté? Lá aqui. Então, assim, a Esté estava inspirada, cantou. Se você traz sequência de coisas boas que aconteceu na igreja, vai criar uma atmosfera para que as pessoas venham à igreja, para que as pessoas participem, queiram. Olha, hoje o estudo da EBD vai ser 10. Né? Olha, coloca lá, vocês gostam de usar muito a mídia aqui, usa, coloca, divulgue. Olha, semana que vem nós vamos estudar isso. Ó, vai trazendo coisas novas, vai instigando as pessoas a quererem estar aqui para estudar a palavra, né? E praticar. Pode passar para mim? Né? Pode passar também, eu quero só, já caminhando mesmo para a última ali.
Pode passar, fazendo um favor. Ah, então volta. É a última aqui. Então, olha só, as nossas escolhas determinam quem nós somos. Dentro desse texto aí, né, de Mateus, se somos prudentes ou não. Como eu coloquei, o Senhor quer nos abençoar. A palavra dele é viva e é eficaz. E aí, nós vamos ouvir, quantas mensagens você já ouviu aqui, na igreja? Que você fala, que bênção, nossa, mas hoje Deus falou profundamente. E durante a semana você praticou o que você ouviu. Se a gente ouve e não pratica, não vai fazendo efeito. Então, a minha oração nessa manhã, o meu desejo, é que você fale, Deus, eu talvez não consiga ler a Bíblia toda, já está acabando o ano, eu fiz uma promessa, mas não vou conseguir. Mas eu prometo que pelo menos um livro eu vou ler. Pelo menos todo dia eu vou pegar um capítulo, eu vou estudar. Senhor, eu quero pegar essa palavra da revista, eu vou estudar ela, e eu quero trazer para a sala, e eu quero, quando o professor falar, eu já estudei, eu quero que isso traga vida para a minha vida, e eu sei que o Senhor vai falar comigo. Senhor, eu quero os meus filhos no Teu caminho, então me ajuda, Senhor, me ajuda a levá-los para a Tua casa. Então, é todo um processo, para que a gente seja alicerçado e a nossa família esteja na rocha. É fácil, queridos? Não é?